Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. O que muda agora nas contas do governo e na sua vida com a aprovação da PEC dos gastos? Você quer que os pequenos larguem os brinquedos eletrônicos e façam exercício? Quem vai ter que se mexer é você, viu? Pesquisa mostra que filhos de pais que praticam atividade física regular têm mais chance de vencer o sedentarismo. Cuidado com o golpe do falso IPTU. Golpistas emitem boleto com código de barras adulterado e ficam com o pagamento. Na proposta de reforma da Previdência, como fica a situação de quem está para completar os 50 anos? Algumas semanas podem ser suficientes para aumentar o tempo necessário para a aposentadoria. E a Câmara aprova a MP do ensino médio. Filosofia e Sociologia passam para o grupo das disciplinas obrigatórias. Depois da PEC dos gastos, o Senado aprova leis contra supersalários. Você já enfeitou a casa para o Natal? Cuidado, viu, com as gambiarras. A iluminação exige atenção para evitar acidentes e não aumentar o consumo de energia. Família que se exercita unida tem mais chance de ter uma vida saudável. Os filhos aprendem muito com o exemplo dos pais. Isso vale também para a atividade física, sem contar que é um momento gostoso e divertido de convivência. O casal Mayla e Rafael mantém a forma com meia hora de exercícios por dia. Hábito passado para os filhos desde cedo. Tenho conseguido conciliar essa questão de usar o meu tempo um pouco mais com meu filho para a questão de atividades físicas, né? e ao ar livre. Nem o mais novo membro da família escapa. O Bento faz natação 3 vezes por semana, de segunda, quarta e sexta. São 40 minutos a aula, é bem curtinho, porque senão o bebê também não aguenta, né? E eu entro com ele, então é bem gostoso, porque é um momento nosso também. Quando o pai e mãe praticam atividades físicas, as chances de os filhos seguirem o mesmo caminho são maiores. Isso por conta do exemplo, da inspiração criada dentro do próprio lar. E quanto mais cedo isso começar, melhor. A gente tem alguns estudos que apontam entre 5 e 6 vezes a chance de uma criança ser obesa quando é adulta, se o pai e a mãe não praticam atividade física. Por aí você percebe a importância que tem o exemplo dos pais para um estilo de vida mais saudável. Para gastar a energia dessa criançada, não precisa de muito não, viu? Uma simples brincadeira já ajuda a tirá-las do mundo virtual, tão comum nos dias de hoje. Tem que adequar dentro da realidade de cada família, né, a questão do movimento. E para a criança, quanto mais lúdico for, quanto mais divertido for, é melhor. A Prefeitura de São Paulo lança um alerta, viu, para o golpe do boleto falso de IPTU. Os contribuintes podem receber em casa um documento com logotipos iguais aos da Prefeitura ou cair também no golpe pela internet. Quem explica para a gente direitinho como não cair nisso é a repórter Adriana Cimino, que tem mais informações. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Esse tipo de fraude é mais comum do que a gente imagina. Só no ano passado houve uma tentativa a cada 15 segundos. Para saber, então, como não cair nesse golpe do IPTU falso, a gente conversa agora com o Pedro Ivo Gandra, que é auditor fiscal da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico. Pedro, quais são os indícios a que se deve ficar atento para não pagar um boleto falso? Boa tarde. Boa tarde. A Prefeitura envia 2 cobranças, regra geral, para o contribuinte. Aquela no início do ano, que é da emissão geral, e a parcela mensal. Então, se o contribuinte receber qualquer tipo de boleto, onde tiver, por exemplo, no título, reajuste do IPTU, complemento do IPTU, ou qualquer outra informação que não seja parcela mensal ou emissão geral, é um indício que esse boleto é falso. A outra orientação que a gente passa para os contribuintes, na nossa cobrança verdadeira, a gente tem esse quadro onde constam os pagamentos que já foram efetuados e aqueles que não foram efetuados. Então, é importante o contribuinte conferir esse quadro e, além disso, se todos os dados estão corretos. Ótimo, obrigada pelas suas informações. Olha, em caso de qualquer dúvida, é bom sempre imprimir uma segunda via, mas nada de colocar naqueles sites de busca. Vai direto no site da Prefeitura, o endereço é prefeitura.sp.gov.br/IPTU e os IPTUs do ano que vem devem começar a chegar entre final de janeiro e comecinho de fevereiro. Se chegar esse ano, é falso, não precisa nem pagar, viu, Aldo? Ok, Adriana, obrigado pelas informações. Gabriela. Uma dica cultural, o Memorial da América Latina, na Zona Oeste de São Paulo, está com a exposição Mulheres Poderosas.
São mais de 50 as mulheres poderosas que inspiram os cartunistas brasileiros, como Dercy Gonçalves, a atriz Marília Pêra, a pequena notável Carmen Miranda. Eu vou conversar com o Irineu Ferraz, que é o presidente em exercício do Memorial da América Latina. Boa tarde, Irineu. Por que nesse momento homenagear as mulheres? Esse é um grande momento no Memorial, que está comemorando o número de 2.100.000 visitantes. Foi uma forma da gente homenagear a mulher, que é uma pessoa que tem que estar ao nosso lado, sempre. Porque ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Então vamos homenagear as mulheres com essa exposição do Jal, um grande cartunista, amigo nosso, e com vários outros cartunistas, como Maurício de Souza, Alecrim, Fernandes. Ok, muito obrigada pela participação. Olha, a exposição fica aqui na Biblioteca Latino-Americana até o dia 31 de dezembro, no Memorial da América Latina. E os ingressos são de graça. Época de Natal, casas e prédios iluminados, mas olha, é preciso cuidado, viu, para instalar essas luzes que piscam aí. Pois é, certificados que garantem a segurança do produto e o uso de tomadas adequadas evitam acidentes como curtos-circuitos. Árvores decoradas, fachadas iluminadas, o clima de Natal está em toda parte. Neste prédio, os enfeites foram instalados no mês passado. São centenas de luzinhas coloridas. O seu Antônio acompanhou todo o processo de instalação de perto. Nos últimos anos, sempre era muitos fios, né? E sempre dava curto, né? E esse ano a gente fez diferente. Então, todo é realmente bem embutidinho. Alguns cuidados são fundamentais na hora de montar a decoração de Natal, seja dentro de casa ou em áreas externas. Isso ajuda a garantir a segurança dos moradores. E o primeiro passo é verificar se os enfeites têm a certificação do Inmetro. Se esses equipamentos que não têm a certificação de segurança, nós temos problemas de sobrecarga, de energia, onde pode haver um curto-circuito, né? E esse curto-circuito pode haver, a vítima pode sofrer até um choque elétrico, princípio de incêndio. É preciso também ficar atento ao tipo de instalação. Nada de gambiarras com muitos enfeites numa única tomada. Outra dica importante é manter crianças e animais domésticos longe das instalações elétricas. Isolar bem o local, tentar ver se não há risco, né, de tropeçar, não deixar totalmente o equipamento ligado constantemente. E o projeto da reforma da Previdência segue em análise. A comissão de deputados em Brasília avalia, mas olha, o texto como está já é motivo de preocupação para muita gente. Especialmente para quem estaria perto de se aposentar pela legislação atual. As regras de transição, como propostas, podem complicar a vida de quem faz 50 anos no segundo semestre. A pilha de carnês não para de crescer. A ansiedade de Noelito também. Ele começou a trabalhar aos 11 anos, sem carteira assinada. Contribuiu com o INSS por 22 anos. Agora, só restam dúvidas. Eu nem sei se vou aposentar, porque pela a data agora que estão prevendo aí, eu nem sei se vou estar vivo. Porque assim, acho que aposentar, você não vai aproveitar de que da aposentadoria? Nada, né? Ele tem 49 anos e faz 50 em setembro. Se a reforma previdenciária for aprovada pelo texto atual, quem completa 50 anos em 2017, como Noelito, vai depender da data em que a PEC entra em vigor para saber quando poderá se aposentar com o benefício integral. Um homem que complete 50 anos até a publicação e já tiver contribuído por 30 anos, poderá se aposentar em 7 anos e meio. A conta fica assim: 5 anos de contribuição para completar o tempo exigido pela regra atual e mais um pedágio de 2 anos e meio, que corresponde a 50% do tempo faltante. Se completar 50 anos após a PEC entrar em vigor, mesmo com 30 anos de contribuição, precisará contribuir por mais 15 anos, até completar a idade mínima para a aposentadoria. Os especialistas acreditam que, se a reforma for aprovada como está, pode gerar uma onda de processos na justiça e desestimular as contribuições individuais. A gente já tem hoje dados oficiais que 40% pelo menos do trabalhador ainda está na informalidade. Da forma como essa proposta foi elaborada, sem dúvida alguma, esse número de pessoas na informalidade vai aumentar.
Ao contrário, ao invés de você incluir na proteção social trabalhadores, você vai certamente excluir muitos trabalhadores que não vão mais confiar nesse sistema. É o dilema de Noelito. Pela nova regra, ele só poderá se aposentar com 65 anos. Mas até lá, a idade mínima para solicitar o benefício integral pode até aumentar. A proposta, ela prevê um gatilho. O que é esse gatilho? Toda vez que a expectativa de vida aumentar um ponto inteiro, esses 65 anos também vão subir proporcionalmente um ano. Então pode chegar a 66, 67, 68. O Senado aprovou ontem a PEC 55, que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos. A população respondeu com manifestações em 15 estados e no Distrito Federal. 53 senadores votaram a favor da PEC, 8 votos a menos do que no primeiro turno. Mesmo assim, o governo comemorou. Teremos condições de, daqui para frente, discutir as medidas que são importantes para o bom equilíbrio orçamentário depois da aprovação da PEC. A promulgação da PEC 55 está marcada para amanhã, quando a proposta passa a ter força de lei. A medida determina que pelos próximos 20 anos, o Brasil só aumente os gastos com base na inflação dos 12 meses anteriores. O limite começa a valer já no ano que vem. Os investimentos em saúde e educação entram no teto de gastos de 2018. Estudos apontam que o orçamento da educação pode ter perdas de até 25 bilhões de reais por ano e o da saúde deve perder 743 bilhões de reais durante a vigência da PEC 55. Os gastos excessivos do governo precisam de controle. Também precisam de maior eficiência. Mas os críticos da medida apontam que isso não pode prejudicar serviços essenciais. Além daquilo que os críticos apontam com certeza, que é a contração ao longo do tempo dos gastos de educação e saúde, você tem um problema do investimento. É recomendável que você use o investimento público como um elemento de estabilizador da economia. Uma pesquisa da Datafolha revelou essa semana que 60% da população são contra a PEC e a resposta das ruas foi imediata. Em Brasília, manifestantes queimaram ônibus, bloquearam avenidas e ocuparam uma agência do Banco do Brasil. 15 foram detidos e 6 policiais ficaram feridos. Em São Paulo, a concentração foi na Avenida Paulista. Um grupo invadiu a sede da Fiesp com rojões e quebrando portas de vidro. Ninguém ficou ferido. Os protestos aconteceram em outros 14 estados. Com a redução da capacidade de investimentos do Estado, abrem-se as portas para que a iniciativa privada assuma serviços essenciais. Eventuais mudanças nas regras só poderão ser feitas depois de 10 anos. Mas os impactos da PEC no desenvolvimento do país serão sentidos antes. Ela vai ter que ser revista dentro de 2, 3 anos, por conta dos impactos indesejáveis que ela vai ter na economia. O Congresso tomou outras decisões ontem, veja aí. A Constituição já impede que funcionários públicos ganhem mais do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Senado aprovou 3 projetos para reforçar isso. Pelo texto, penduricalhos como abono, férias, adicionais noturno e de insalubridade não poderão ser contados separadamente. Um dos projetos determina que o teto dos vencimentos dos servidores estaduais passe a ser o do governador. O segundo manda divulgar os salários com base na lei de transparência. E o terceiro responsabiliza quem autorizar o pagamento de supersalários por improbidade administrativa. Já para os defensores públicos, o Senado aprovou um aumento de 40% no salário. Todos os projetos devem ainda passar por votação na Câmara dos Deputados, onde terminou a análise da medida provisória do ensino médio. O texto base da MP foi aprovado na semana passada. Ontem, na fase final, foram votadas alterações. Filosofia e sociologia ficaram entre as disciplinas obrigatórias, ao contrário do que queria o governo. O texto segue agora para o Senado. Agora, outras notícias nacionais. Em plena temporada de férias, a Casa da Moeda suspende a produção de passaportes e a emissão do documento vai atrasar. E órgãos de defesa do consumidor vão recorrer da decisão da ANAC que permite a cobrança do despacho de bagagens pelas companhias aéreas. A ANAC alega que seguiu procedimentos adotados em outros países para incentivar o surgimento de empresas aéreas de baixo custo e baratear o preço das passagens. Já os órgãos de defesa do consumidor acham que as companhias passarão a cobrar pelo despacho das bagagens dos passageiros, mas o preço das passagens não vai cair.
Casa da Moeda suspende a produção de passaportes e a emissão do documento deve atrasar em plena temporada de férias. A fabricação dos passaportes foi interrompida na semana passada porque, segundo a Casa da Moeda, a Polícia Federal não está pagando pelo serviço. O Ministério da Justiça informou que está providenciando dinheiro para a Polícia Federal saldar a dívida e normalizar a situação. Confusão marca a aprovação do relatório final da CPI da merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo. A polícia foi chamada para retirar estudantes que protestavam nas galerias e deputados da oposição tentaram impedir a ação. O relatório pede o indiciamento de 2 ex-assessores do presidente da Assembleia, Fernando Capês, e de um ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo. Eles são suspeitos de receber dinheiro da Cooperativa Agrícola Familiar, COAF, em esquema que fraudou a venda de merenda escolar para 21 prefeituras e a Secretaria de Educação do Estado. Acidente entre ônibus que ia de Santos para o aeroporto de Congonhas e uma carreta de transporte de contêineres deixou 20 feridos e um morto hoje de manhã na rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre São Paulo e o litoral. 2 pessoas ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas pelos bombeiros. A carreta estava no acostamento e foi atingida pelo ônibus quando voltava para a pista. Escolas da Rede Pública Estadual de São Paulo fazem pesquisa com pais, alunos e professores sobre gestão democrática. São mais de 5.000 escolas participantes, mais de 4 milhões de alunos, sem falar nos servidores, que todos poderão participar respondendo a esse questionário. Sobre esse assunto, quem fala mais pra gente é o Wilson Levi, coordenador do projeto Gestão Democrática. Wilson, boa tarde. Primeiro, qual o principal objetivo desse questionário? O questionário ele tem como objetivo fornecer um mapeamento, uma radiografia da nossa rede, para ver como é que a rede encara, como é que ela avalia os espaços de participação democrática que existem nas escolas, que são os grêmios estudantis, que fazem a representação dos estudantes, os conselhos de escola e as associações de pais e mestres, as APMs. E de que forma esses dados recolhidos irão auxiliar na melhoria da educação em 2017? O objetivo do projeto Gestão Democrática é modernizar esses espaços de participação nas escolas. A última vez em que esses espaços foram estruturados, foram redesenhados, foi nos anos 80. Era um país muito diferente, era um país que estava se redemocratizando e era importante criar o espaço. O Brasil de 2016 é um Brasil muito diferente do Brasil dos anos 80. Ele é muito mais plural, tem muito mais diversidade e é importante que esses espaços estejam adequados a esses novos tempos. Ok, muito obrigada pelas suas informações. E para todos os interessados, esse questionário está disponível no site da Secretaria, que é www.educacau.sp.gov.br/gestão democrática. Agora a gente vai para a nossa dica de leitura. A dica de hoje é para as crianças misturarem literatura, música, ajudar a introduzir um pouquinho de repertório musical na vida das crianças. É o livro Rock para Pequenos. O livro conta um pouquinho sobre figuras importantes do rock, homens e mulheres que fizeram história no estilo musical, além de cantores, cantoras, a bandas famosas. E junto com as particularidades de cada um, o livro vai trazendo dicas ligadas à história dessas pessoas, desses astros que levam ensinamentos às crianças. Na página dos Rolling Stones, por exemplo, no livro eles são chamados de vovôs do rock, a gente aprende a importância de respeitar os mais velhos. Com o cantor David Bowie, a gente aprende a importância de respeitar as diferenças. Com Jimi Hendrix, a lição é sobre escovar os dentes, já que só com dentes bem fortes para tocar guitarra com os dentes como ele fazia. Esse é o livro número 1, mas já tem também o Rock para Pequenos número 2 e 3, com outras figurinhas carimbadas da música, para elas irem se familiarizando. Legal. A seguir, a volta ao Brasil de mais 2 sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense. E mais manhã de bombardeios na Síria. Suspensa a trégua entre rebeldes e exército para a retirada de civis de Alepo. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Suspensa a trégua entre o exército sírio e rebeldes para a retirada de civis da cidade de Alepo. As forças leais ao ditador Bashar al-Assad reconquistaram todo o território depois de meses de ofensiva. Segundo o porta-voz dos rebeldes, o exército fez novas exigências que o grupo se recusa a cumprir, entre elas o fim do cerco desses opositores a 2 cidades que hoje são controladas pelo governo. As explosões continuam e com fogo cruzado a retirada dos moradores de Alepo ainda não começou, apesar de já estar tudo pronto para transportá-los.
Ônibus foram providenciados para fazer o deslocamento dos rebeldes. A ONU denuncia o massacre de civis na cidade, mas as forças do ditador Bashar al-Assad negam. Uma denúncia apontou a morte de 82 civis a queima-roupa, entre eles 13 crianças. Estima-se que 50 mil civis ainda estejam na região de Alepo, até agora dominada por rebeldes. Eles temem sofrer represálias se escolherem ficar em suas casas. A conquista de Alepo foi a maior vitória do governo sírio em 6 anos de guerra. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande se adiantam à cúpula europeia que acontece amanhã e pedem a prorrogação das sanções econômicas contra a Rússia. A União Europeia se reúne amanhã para discutir o tema e decidir se adia o fim das restrições por mais 6 meses. As sanções são uma represália do bloco às intervenções russas na Ucrânia que levaram a um conflito armado. A Colômbia aprova a realização de referendo para decidir se casais homossexuais podem adotar filhos. A Corte Constitucional colombiana aprovou há 1 ano uma decisão que permite a adoção. Mas o Senado do país quer mudar a Constituição e limitar o direito de adotar uma criança apenas a casais formados por um homem e uma mulher. Os senadores esperam que nas urnas a população apoie a ideia de proibir que gays solteiros ou viúvos adotem, conforme a proposta dos congressistas. Hora do Esporte, boa tarde, Cadu, bem-vindo. Hora do Esporte, boa tarde, Gabi. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos lá, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, sabe por quê que eu lembrei de quarta-feira? Porque teve jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho do Mundial de Clubes. Antes, a gente começa falando justamente sobre mais 2 sobreviventes do voo da Chapecoense que já estão de volta ao Brasil. Vamos ver. Perto das 9h30 da noite de ontem, o avião da Força Aérea Brasileira, que transportava o lateral esquerdo Alain Ruschel e o radialista Rafael Renzel, desembarcou no aeroporto de Chapecó. O jornalista da Rádio Oeste Capital e o jogador foram recebidos por familiares e torcedores da Chape que aplaudiam e cantavam "O campeão voltou". Mais de 15 dias na Colômbia, a emoção tomou conta do momento em que o jornalista reencontrou seu filho ainda dentro da aeronave. De acordo com o médico da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini, os 2 jogadores e o jornalista têm quadros de saúde estável. Em Chapecó, Ruschel e Renzel ficarão pelos próximos dias em quartos de isolamento no hospital, onde seguirão sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Outro sobrevivente do voo da Lamia, o zagueiro Neto, segue internado na Colômbia e aguarda uma melhor estabilização no quadro clínico para voltar para casa. E os dirigentes da Chapecoense também já declararam, no final do dia de ontem, que estão tendo uma certa dificuldade para montar um elenco inteiro. Isso deve acontecer até o início de janeiro, apesar de todos os esforços das equipes para emprestarem jogadores e formar uma nova Chapecoense. O menino afegão, que se tornou a sensação da internet depois da publicação de fotos em que ele vestiu uma camisa feita de plástico do astro argentino Lionel Messi, realizou seu sonho de conhecer pessoalmente o ídolo do Barcelona. Vamos ver. Murtaza ficou famoso mundialmente no início do ano, quando foi fotografado vestindo uma camisa da seleção argentina feita com sacos de plástico, com o nome do ídolo e o número 10 nas costas. A família de Murtaza não tinha condições de comprar uma camisa original. As fotos do garoto, com a vestimenta improvisada, foram publicadas no Facebook e, após viralizarem, o menino ganhou uma original de Leo. E ontem, parte desse sonho foi concretizado. Murtaza Ahmad se encontrou com o argentino em Doha, no Catar, onde o Barcelona disputou um amistoso. Aos 6 anos de idade, não largou do ídolo. Não se cansou de abraçar o jogador, que retribuiu o gesto. Até dentro de campo, o menino se postou ao lado dos demais jogadores e respeitou o minuto de silêncio. E não teve jeito. Tava de um lado, tava do outro. Somente quando o árbitro decidiu, carinhosamente, levar Murtaza no colo para fora do campo, é que o jogo começou. Legal demais essa cena, do próprio árbitro pegando ele ali. E eu sempre digo aqui, não é somente futebol, né? Mundial de Clubes da FIFA. Hoje teve a estreia do Atlético Nacional da Colômbia. Vamos ver como é que foi. Antes da bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem aos 71 mortos no voo da Lamia, que levava a delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana na Colômbia. Nas arquibancadas, faixas e camisetas com o distintivo dos clubes brasileiro e colombiano. Após a tragédia, muita gente assumiu os verdolagas como o segundo time. O adversário, Kashima Antlers, e os japoneses saíram na frente. Aos 30 minutos, foi utilizado pela primeira vez o recurso do árbitro eletrônico. Por vídeo, pênalti marcado. Dói cobrou e fez 1-0. No fim do primeiro tempo, Mosquera acertou o travessão e quase deixou tudo igual.
No entanto, quem marcou mais um foi o Kashima. Endo dividiu com o goleiro e de calcanhar mandou para o fundo das redes um golaço. 2 minutos depois, Suzuki fez 3-0 e decretou números finais à partida. Muita gente ficou triste mesmo com esse resultado. Muita gente estava um pouco, torcendo por conta de todos os acontecimentos para o Atlético Nacional, e estava meio como segundo time. Não deu, fica para a próxima. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Até. E o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui, minha gente. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre a proposta de reforma da Previdência. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.